Olá, Prefeitura de Lajeado apresenta o projeto da Lei dos Loteamentos na Câmara de Vereadores. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um acidente em um ponto de estacionamento na rua Carlos Arndt, no bairro Canabarro, em Teutônia, resultou em danos materiais nesta quarta-feira. De acordo com a Brigada Militar, a colisão entre um Peugeot 307 e uma Pajero ocorreu por volta das 7 horas. Um dos condutores teria dado marcha ré para sair do estacionamento e batido no que estava atrás. Ninguém ficou ferido e os danos foram apenas de pequeno porte. E um motorista de 46 anos foi autuado por embriaguez ao volante na tarde da quarta-feira na IRS 431. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o homem foi abordado no quilômetro 30 da rodovia, quando seguia no sentido São Valentim, 2 Lajeados. O condutor do Polo Sedã de 2 Lajeados aceitou realizar o teste do etilômetro, que constatou 0,06 mg de álcool por litro de ar expelido. Ele teve a sua carteira de habilitação recolhida e o veículo foi entregue a uma pessoa habilitada. Uma mulher de 40 anos, moradora do bairro Glucostarque de Cruzeiro do Sul, teve seu carro arrombado enquanto estava em um velório. Foi nesta quarta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estacionou sua EcoSport em frente à Capela de São Rafael por volta das 7 horas da noite. Uma hora depois, quando saiu com o veículo, percebeu que um dos vidros estava quebrado e que haviam levado do interior do automóvel um notebook e uma máquina fotográfica. E uma mulher de 23 anos teve R$ 950 sacados da sua conta bancária indevidamente. Segundo o boletim feito na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, ela teria recebido uma mensagem no celular enviada pelo banco avisando sobre o saque. Foi por volta das 7h10 da manhã de ontem. Quando olhou na carteira, viu que o seu cartão havia sumido. A agência bancária informou à cliente que as imagens das câmeras de segurança serão liberadas hoje para verificar o que pode ter acontecido. E o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado, Márcio Alfonso Claus, de 48 anos, entregou-se na quarta-feira à Justiça. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes cometidos durante a campanha eleitoral de 2008, o ex-parlamentar deverá cumprir 5 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. Na terça-feira, a polícia de Lajeado cumpriu o mandado de prisão expedido contra Hildo Schneider, réu do mesmo processo e condenado a 4 anos e 6 meses. Claus, porém, não estava na cidade. O ex-presidente do Legislativo Municipal se entregou ontem pela manhã e chegou ao presídio estadual de Lajeado por volta do 12h10. Claus e Schneider foram condenados por peculato, que é o uso da máquina pública em benefício próprio, e corrupção eleitoral. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Eu não concordo com muitas das coisas que ele diz, mas nessa frase ele não teria como estar mais certo. A religião cega as pessoas, domina, oprime, faz o povo sofrer. Serve para dominar, controlar, manobrar as sociedades, de modo que a religião é um veneno bem forte. E eu ouso dizer mais, o mundo não precisa de religiosos. Na verdade, a humanidade precisa de homens de fé. Homens que tenham fé em Deus, fé na vida, fé nas pessoas. E isso não quer dizer que o mundo precisa de mais padres ou pastores. Temos que entender o seguinte, nem todos os homens de fé são pastores ou padres ou sacerdotes. E nem todos os padres, pastores e sacerdotes são homens de fé. Você também não deve reduzir, principalmente os pastores, ao exemplo daqueles figurões que são reconhecidos pela exploração dos membros das suas igrejas, usando os templos como uma máquina de fazer dinheiro. Essas pessoas não são homens de Deus. Como diz Doni Swegart, são cafetões da fé. O Brasil, mais do que nunca, precisa de pessoas que cultivem o respeito e o amor ao próximo, bons sentimentos, honestidade. Pessoas solidárias que sentem a dor de quem está ao seu lado e ao menos se oferecem para chorar junto, para lamentar junto, mas principalmente para dar uma palavra de ânimo, de alento, de conforto. A vida é dura por si só
E não há como enfrentá-las se não recorrermos à fé de que o Criador criou ferramentas para que pudéssemos viver em perfeita harmonia. Muitos questionam aonde está Deus na hora da dor. Eu entendo pessoalmente que não é Deus que está longe, e sim o homem é quem se afastou dele. O ser humano deixou que o egoísmo e o orgulho tomassem conta da sua mente e da sua alma. A avareza, que chega a ser ensinada como linda e perfeita, mesmo sendo certo que um homem terá de explorar outro homem para satisfazer os seus desejos. Princípios contidos na Bíblia Sagrada e que encontram correspondência clara em outras religiões e culturas são assim resumidos por Jesus Cristo. Ama o teu próximo como a ti mesmo e ama ao teu Deus acima de todas as coisas. O saudoso jurista Luiz Alberto Vará questionava qual seria o papel do amor em relação às leis, à justiça, ao direito como um todo. Se a humanidade cultivasse o amor, o tipo de amor que somente homens de fé podem cultivar, a lei seria desnecessária. Nós precisamos de homens de fé na política, mas não somente o religioso. Na economia, na indústria, no comércio, nas escolas, mas principalmente dentro de cada lar, de cada família, que é um núcleo de qual emanam todas as organizações sociais. É dentro das famílias unidas e fortes que o cultivo da fé e o amor é que, a meu ver, começa a nascer a mudança que tanto estamos esperando no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Obrigado, Dr. Natanael. E as políticas públicas de combate à desnutrição têm mantido o Brasil fora do mapa mundial da fome. Veja com Ana Gabriela Salles. Couve, brócolis, é da variedade do campo que Lindaci tira renda para sustentar a família. A melhor coisa que existe no mundo é a gente trabalhar para a gente mesmo e fazer o que a gente gosta. 70% dos alimentos que o brasileiro consome vem da agricultura familiar, segundo o IBGE. Também é da fartura desses canteiros que sai a oportunidade de uma vida melhor para 12 milhões de pessoas em todo o país. E de acordo com o relatório da FAO, iniciativas como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é a compra direta desses produtos pelo governo, ajudam o Brasil a permanecer fora do mapa mundial da fome. Lindaci fornece para o PAA há 4 anos. Tudo na horta é orgânico. Eu quero crescer mais para poder continuar ajudando. O PAA ele traz para a gente uma média de 30% a 40% da nossa renda anual. É muito gratificante a gente saber que hoje nós viemos para cá praticamente sem nada. Hoje nós temos uma propriedade, estamos cuidando da nossa família e ainda ajudando a combater a fome do nosso país. O novo relatório da FAO destaca o Brasil como referência para outros países. Além do fortalecimento da agricultura familiar, outras políticas públicas como Bolsa Família e o aumento do salário mínimo também foram determinantes para o Brasil alcançar o objetivo do milênio de reduzir a fome pela metade. Em 1990, 23 milhões de pessoas estavam subalimentadas. Em 2015, esse número está abaixo de 4 milhões, o que representa 2% da população do país. Segundo o novo relatório, entre os países mais populosos, o Brasil teve a maior queda de pessoas subalimentadas entre 2002 e 2014, uma redução de cerca de 82%. Nos relatórios da FAO, o Brasil é citado como um país que deve estar sendo acompanhado e que tem políticas que podem servir de exemplo para outros países. Isso nos ajuda muito, por quê? Porque primeiro nos inspira, nos deixa muito orgulhosos, mas o Brasil também tem feito muita cooperação internacional, ajudando outros países a seguir esse caminho e também sair do mapa da fome. E com o objetivo de informar os vereadores sobre as novas propostas da Lei dos Loteamentos, que integra o 3º capítulo do Plano Diretor de Lajeado, a secretária do Planejamento, Marta Peixoto, esteve na última sessão da Câmara. Após entregar um resumo para cada vereador, comentou a necessidade de urgência do projeto. Conforme a secretária, na lei antiga, apenas a rede de água, hidrante, energia elétrica e demarcação de quadras e lotes era exigida. Com a aprovação da nova lei, novos itens serão acrescidos, entre eles a rede de drenagem pluvial, iluminação pública e meio-fio.
Eles irão garantir qualidade de moradia aos moradores e melhorias para a administração da cidade. Com o apoio das Secretarias de Obras e Meio Ambiente, em janeiro, uma primeira proposta de mudança foi feita aos loteadores, que, como contraproposta, sugeriram modificações. A secretária Marta esclarece que os moradores não devem se preocupar com o valor das novas construções, já que irão receber o lote completo e pronto. E buscando ouvir os moradores e sanar dúvidas, que uma audiência pública está marcada para acontecer no dia 15 de junho, às 19h, na Câmara de Vereadores. Por falar nisso, daqui a pouco tem a transmissão da sessão da Câmara de Vereadores desta semana aqui de Lajeado na TV Informativo. Em um ato simbólico, o prefeito Neuri Luiz Dalla Vecchia, de Antagorda, entregou um cheque de R$6 mil como incentivo para a Associação Ara Santa, da Capela Santa Lúcia em Itapuca. Isso é para realizar obras de melhorias na rede de água da comunidade. A entrega ocorreu ao presidente Anselmo Meotti, com a presença dos demais associados. No total, 13 famílias serão beneficiadas. Anselmo conta que a obra se faz necessária para substituir canos que vinham apresentando problemas. Além da comunidade Santa Lúcia, as linhas Contine, São Luís Cabral e Terceira Juste também receberam cada uma R$6 mil da administração municipal para investir em suas redes de abastecimento de água no segundo semestre. A linha quinta foi contemplada neste mesmo período com a perfuração de um poço artesiano, demanda que foi pleiteada pela administração junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado. Foi aprovada a medida provisória de pensão por morte e auxílio-doença. Isabela Azevedo traz as principais mudanças que passaram pelo Congresso. O cálculo do auxílio-doença vai ser feito com base na média dos últimos 12 salários recebidos pelo trabalhador. Além disso, a empresa arcará com benefício pelos primeiros 30 dias. No caso de pensão por morte, a regra fica assim: 18 meses pelo menos de contribuição e 2 anos de casamento. Além disso, o benefício será calculado com base na idade do pensionista. Uma outra medida que também deverá ser votada amanhã no Senado é aquela que reajusta o imposto dos produtos importados. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff disse no México que o governo esperava a rápida aprovação dessas medidas para que pudesse focar, pudesse trabalhar melhor nos outros projetos que vão alavancar a economia brasileira. A nós interessa superar essa questão das votações, das medidas provisórias e da lei de desoneração, porque nós queremos entrar num outro capítulo. Nós, no dia 9, por exemplo, iremos lançar o nosso programa de concessões. Então, para nós é muito importante, não só esse programa de concessões, mas também vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3, e não no dia 9. Na sequência, e uma série de outras iniciativas para fazer uma retomada dos investimentos no Brasil. Ontem, Aline, o Senado aprovou um outro projeto, o projeto que muda as regras do seguro-desemprego, do abono salarial, que é pago aos trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos, e do seguro-defeso, que é pago aos pescadores na época que a pesca é interrompida para a reprodução dos peixes. Vamos conferir as mudanças. Pelo texto aprovado, o primeiro pedido de seguro-desemprego poderá ser concedido após um período de 12 meses de trabalho, o segundo pedido depois de 9 meses e a concessão pela terceira vez após 6 meses. Já o valor do abono salarial será proporcional ao período trabalhado no ano anterior, assim como funciona o 13º salário. Para que seja concedido o benefício, ainda é necessário que o trabalhador tenha permanecido empregado por um tempo mínimo de 90 dias, que não precisam ser seguidos. Em relação ao seguro-defeso, a proposta aprovada pelo Congresso Nacional passa a responsabilidade do benefício do Ministério do Trabalho para o Ministério da Previdência. Ainda foi criada a possibilidade de o pescador escolher entre receber o Bolsa Família ou o seguro-defeso, o que tiver o maior valor durante o período em que a pesca for proibida. O período mínimo de atividade profissional, que deve ser comprovado para que o pescador receba o seguro-defeso, continua o mesmo: 1 ano. Os projetos aprovados pelos senadores ainda precisam passar pela sanção da presidenta Dilma Rousseff.
A noite da primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2015 foi de satisfação para todos os membros da JCI Lajeado. A partir dessa data, Ana Paula Dalmoro Costa, Cristiano Sense Miorando, Francine Martins, Hilar Cristófoli, Marcelo Carlos Brígido, Paula Dayana Thomas e Vitor Matheus Diedrich passaram a ser membros efetivos da organização, com direito a voto nos assuntos apresentados durante as plenárias e pertinentes à JCI. Cada um recebeu um broche da JCI entregue pelos respectivos padrinhos e, ao final da cerimônia, todos foram aplaudidos de pé pelos demais. A renovação do grupo é um ponto muito importante para a JCI Lajeado, uma vez que com os novos membros surgem novas ideias, novos desafios e se renova a vitalidade com a qual se trabalha nos projetos desenvolvidos pelo grupo. Os novos integrantes já puderam exercer seus direitos ao avaliar e votar sobre a prestação de contas do ano de 2014, apresentada pelo Fábio Locatelli. Também foram apresentadas por Fernando Bildauer as contas referentes ao ano de 2013. Ambas foram aprovadas. E o governador em exercício, Cairoli, e o Detran dialogam com o sistema FEComércio RS para melhorar os serviços. Heron Vidal traz as informações. Em café da manhã, o governador em exercício, José Cairoli, a direção do Detran RS e sindicatos do sistema FEComércio RS discutiram o aprimoramento dos serviços públicos prestados pelo departamento. Foi muito positivo na medida que o vice-governador Cairoli se colocou à disposição da FEComércio, dos sindicatos e do próprio Detran para intermediar todos esses projetos, esses processos, para que a gente possa evoluir e qualificar cada vez mais o nosso serviço. Participaram da reunião na sede da FEComércio RS sindicatos ligados aos centros de formação de condutores, centros de remoção e depósitos, placas e desmanches, veículos e despachantes. E construir uma verdadeira política pública com controle, com seriedade, com transparência, para que nós possamos qualificar os serviços do Detran. É muito importante esses encontros, são encontros, repito, técnicos, de avaliação. A modernização virá da equalização dos procedimentos administrativos do Detran em sintonia com os agentes do setor. Nós estamos avançando nessa relação e vemos aqui da nosso apoio político na certeza que a relação para a comunidade, nessa relação feita do Detran com os sindicatos, tem sido fortalecida cada vez mais. É papel do Estado controlar, papel do Estado fazer com maior eficiência possível. A Faculdade La Salle promove na próxima semana curso de extensão intitulado Marketing de Conteúdo para Micro e Pequenas Empresas. Trata-se de uma oportunidade para desenvolver a estratégia de geração de conteúdo direcionado ao público-alvo da empresa, de maneira a gerar novas oportunidades de negócios e alcançar os objetivos. Conforme a coordenadora de extensão, Ana Solange Brown, isso significa criar conteúdos interessantes, que irão atrair possíveis clientes e usá-los de maneira inteligente, de acordo com o estágio de compra de cada um. Serão abordados conceitos de marketing de conteúdo, além de outros temas como criando e desenvolvendo leads, montando a estratégia, executando a estratégia, que é a visão de ferramentas online e offline, e erros comuns do planejamento do marketing. O foco são sócios, gestores, diretores, gerentes comerciais, profissionais de marketing e demais interessados em melhorar o marketing da sua empresa. Os ensinamentos serão repassados pelo consultor empresarial Fabrício Carson Magayevski, que é mestre em administração. Será na próxima segunda-feira, dia 1º. E para empreendedores, gestores de negócios locais, alunos de comunicação, profissionais de marketing e demais interessados, também haverá curso no dia 9 de junho, das 7 às 10 da noite. O tema é Facebook para negócios locais. Também serão trabalhados os tipos de anúncios existentes no Facebook e como cada anúncio pode trazer resultados. A questão da verba, informando que com pouco pode-se fazer muito, comprando anúncio e analisando resultados e relatórios. A importância de entender as métricas e cruzar com os indicadores que importam para cada empresa. O professor será César Boscaini Kruninski, gestor de mídias sociais e de projetos de comunicação de forma autônoma. Para ambos, o investimento é de R$ 100 cada e as inscrições
podem ser feitas pela Faculdade La Salle. Informações no 3720-2732. O projeto Educação Centrada na Vida, Ninguém Leva Alguém Onde Nunca Foi, da Secretaria de Educação de Estrela, teve mais uma etapa nesta quinta-feira pela manhã. Na ocasião, os diretores das escolas de educação infantil reuniram-se para assistir ao documentário Eu Maior, uma reflexão contemporânea sobre autoconhecimento, sentido da vida e busca da felicidade a partir de depoimentos de várias personalidades, como a monja Cohen, o escritor e palestrante Mário Sérgio Cortella, o psicólogo Roberto Crema e o teólogo e escritor Leonardo Boff, entre outros. O projeto da Secretaria propõe o resgate de valores simples do cotidiano e uma educação mais humana, para que os profissionais possam levar essas experiências aos seus alunos. As vivências que vêm sendo realizadas pela Secretaria propõem que os professores busquem esse autoconhecimento para exercer da melhor forma possível as suas funções, ao mesmo tempo despertando este sentimento dos estudantes. De acordo com a equipe de supervisão, o projeto vem ao encontro do programa Escola da Inteligência, trabalhado desde o início do ano passado. E o túnel que transpõe a Cordilheira dos Andes vai ligar o Oceano Pacífico ao Atlântico. Newton Schiller acompanhou um encontro sobre este assunto no Palácio Piratini. Uma delegação chilena, integrada por empresários e representantes de universidades e do governo, se reuniram com o governador em exercício no Salão Alberto Pasqualini. A delegação veio pedir apoio político à construção do primeiro túnel rodoviário que vai transpor a Cordilheira dos Andes. O túnel vai ligar o Oceano Pacífico ao Atlântico. Esse corredor bioceânico central, ele sai da região de Coquimbo, no Chile, contempla o porto de Coquimbo e os demais portos do norte de Chile, cruza as províncias do norte da Argentina, entra no Rio Grande do Sul por Uruguaiana e vem a Porto Alegre. De Porto Alegre tem duas opções, ou via lacustre, pela nossa lagoa até Rio Grande, ou por via rodoviária por Pelotas, Rio Grande. De acordo com o presidente da Comissão de Relações Internacionais do Chile, Alberto Galhardo, o túnel deve começar a ser construído no final do ano. O custo é de 1 bilhão e 400 milhões de dólares e vai ser pago pelo Chile e a Argentina. O Brasil entrou com o projeto de execução da obra. Por que é importante estar em Brasil? Porque Brasil foi precisamente o que puso os dinheiros para hacer el diseño y informarle de que nuestra región, de que nuestro país está absolutamente convencido de que este es un proyecto que nos sirve a todos, un proyecto de integración político, social y económico. José Paulo Cairoli afirmou que a BR-290, que liga Uruguaiana a Porto Alegre, vai se transformar na rodovia do Mercosul, trazendo reflexos à economia gaúcha. O desenvolvimento de um estado, ele acresce quando se fala em desenvolvimento de uma região. Pegar uma região que vai até o Chile tem uma representação econômica fantástica, porque integra o Cone Sul, trazendo mais envolvimento comercial com os países e o nosso estado. O Pratas da Casa Acústico Light Sorriso apresenta o grupo Vem Pagodear. Vai ser no dia 10 de junho, no Sesc Lajeado. A promoção é da rede de áudio e comunicação, rádios Light FM, Sorriso FM e Sesc. Os ingressos antecipados devem ser retirados no Sesc mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados são repassados ao programa Mesa Brasil. Ainda em 2015 vão passar pelo Pratas Tomás Lenz, em julho, a dupla Jonathan e Ramon em agosto, La Roots em setembro, Banda Plug em outubro e Acoustic Drive em novembro. Os artistas se inscreveram e foram selecionados. O grupo Vem Pagodear, agora de junho, é resultado da amizade de 7 jovens de Bom Retiro do Sul, que se reuniram com o objetivo de fazer o público cantar e dançar com os sucessos marcantes do pagode e do samba. A primeira aparição nos palcos foi início de 2013 em Bom Retiro do Sul, fazendo a festa do bloco de carnaval Malandros da Orgia. A partir daí, passou a mostrar seu talento em toda a região. A novidade do Pratas da Casa 2015 é o troféu Destaques Pratas da Casa Acústico Ezequiel Carlos Preto, em homenagem ao primeiro vocalista da banda Luauê, falecido em um acidente de trânsito em 2010.
Ele participou com a banda do primeiro Pratas da Casa Acústico, em abril de 2009. A Luauê também foi a banda convidada para abrir o Pratas em 2015, no mês de março. E as inscrições para o programa Bolsa Atleta 2015 podem ser feitas até o dia 31. Leonardo Meira traz as informações. Verônica Hipólito tem só 18 anos, mas um currículo de dar inveja. É atual campeã dos 200 metros rasos do Mundial Paralímpico de Atletismo. E não é nada pequena a lista de provas em que ela compete. Eu sou atleta paralímpica e olímpica do atletismo. Compito nas provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros rasos, revezamento 4x100 e o salto em distância. Por trás de tanta habilidade, uma história cheia de superação. Aos 12 anos, descobriu um tumor cerebral. Fez o tratamento e voltou a praticar esportes. Mas aos 15, Verônica sofreu um acidente vascular cerebral, que deixou a atleta com uma paralisia leve do lado direito do corpo. O que podia ser um ponto final se transformou num empurrão na carreira. E ela também conta com o incentivo do Bolsa Atleta para competir. Eu faço parte do Bolsa Pódio, que tem uma ajuda de custo, não só a ajuda de custo mensal, como também nos ajudam nas competições, na semana de treinamento das seleções. E assim que a gente consegue manter o esporte de alto rendimento. Assim que eu consigo manter meu nível de alto rendimento. Com tanto treinamento, fica até injusto tentar correr com ela. Acompanhar o ritmo da Verônica não é tarefa fácil. Para manter esse nível de alto rendimento, mais de 7 mil atletas em todo o país recebem o Bolsa Atleta. Segundo o Ministério do Esporte, a iniciativa, que existe desde 2005, é o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. A Verônica é um exemplo e já está de olho nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Eu quero muito, estou treinando muito para isso. Mais esportes você acompanha daqui a pouco no Papo de Boleiro. E nesta sexta-feira, o Shopping Lajeado será palco de ações infantis em prol da educação para o trânsito. O evento marca a campanha Maio Amarelo, que ocorre no mundo inteiro durante o mês de maio, colocando em pauta o tema segurança no trânsito. As atividades são coordenadas pelo SESC Senat de Lajeado em parceria com o Shopping Lajeado e contará com a presença de alunos da Escola Gustavo Adolfo. Demais crianças que queiram participar da ação podem se fazer presente no primeiro andar do shopping às 10 horas da manhã, em frente às lojas Renner. As atividades iniciam com a apresentação do grupo de teatro Escola de Arte de Novo Hamburgo. Com o teatrinho A Estátua, os atores falarão sobre o tema de maneira lúdica, ensinando as crianças sobre a importância das pequenas ações, como a cooperação e a gentileza. Após o espetáculo, as crianças participarão de uma oficina de pintura, colorindo desenhos que serão expostos em uma galeria de arte no primeiro andar do shopping. Para encerrar as atividades, as crianças aprenderão as práticas de trânsito em uma simulação de pista no estacionamento coberto do Shopping Lajeado. Com o auxílio de orientadores do trânsito, elas vão guiar carrinhos confeccionados em papelão, identificar os sinais de trânsito e também o semáforo, bem como aprender a como se comportar no trânsito enquanto pedestres. E veja como será esta sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta sexta-feira para o Rio Grande do Sul e também o Vale do Taquari. E nesta sexta-feira segue a instabilidade na região centro do estado. Alguns momentos do dia pode ter aquele chuvisco, característico agora da estação que se avizinha de nós, o inverno, mas também pode ter períodos de nublado e até um pouquinho de sol. Isso porque essa frente fria avança pelo continente e vai deixando o tempo mais firme. Com isso também vai esfriando. As máximas nessa sexta-feira não ultrapassam a casa dos 20 graus e o amanhecer será cada vez mais frio nos próximos dias. E para quem mora perto do Rio, a gente tem uma boa notícia. A Defesa Civil confirmou agora há pouco que não há motivo para pânico. A cota do rio não deve ultrapassar a marca dos 16 metros, quando o nível normal no Porto de Estrela seria 13 metros. Então está descartada a possibilidade de uma cheia, pelo menos para agora, para
os próximos dias, mas o trabalho da Defesa Civil segue monitorando as condições do rio e como não tem mais previsão de chuva, então não tem expectativa de cheia agora para a região. Mas vamos voltar então à previsão do tempo, falando do clima, vamos ver como ficam as temperaturas nesta sexta-feira. Em Lajeado, o dia será de tempo instável, com períodos de chuva. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima pode chegar aos 20 graus nessa sexta-feira. E na cidade de Encantado também, o dia amanhece com bastante nebulosidade, um pouco de chuva durante todo o dia. Mínima prevista de 12 graus e máxima de 19 graus para essa sexta-feira em Encantado. A gente volta na próxima edição do programa com mais informações do tempo e eu, é claro, espero por você. Até lá! Obrigado, Rodrigo. A sociedade tem até sexta-feira para opinar sobre o edital de pontos da cultura. Veja mais sobre isso com Daniela Almeida. A população tem até sexta-feira para participar da consulta pública para a elaboração do edital sobre pontos de cultura do Ministério da Cultura, que deve ser lançado ainda neste semestre. O edital vai reconhecer os pontos de cultura novos que receberão prêmios para serem investidos, por exemplo, em iniciativas de mídia livre, cultura e também comunicação. Podem concorrer iniciativas locais e também nacionais, realizadas por grupos coletivos em comunicação e também entidades em áreas como rádio, web, impressos, multimídia e também audiovisual. Os interessados poderão opinar sobre questões como definições, categorias, critérios de avaliação, seleção de propostas, entre outros critérios do edital. Para participar, basta acessar o site Cultura Digital. De Brasília, Daniela Almeida. E uma última informação, os ramais das Secretarias de Cultura e Turismo, de Desenvolvimento Econômico e Inovação, do PROCON e do Núcleo de Execuções Fiscais de Lajeado não estão funcionando. Segundo a prestadora de serviços, houve contato de água com o cabo subterrâneo. O contato com essas secretarias pode ser feito pelos e-mails secultur@lajeado.rs.gov.br, cdei@lajeado.rs.gov.br e cefa.nef@lajeado.rs.gov.br. O reparo está sendo feito e a previsão de retorno das linhas é de dia 2 de junho, próxima terça-feira. Este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 28 de maio. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br.